Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus está dizendo que ele cumpriu a lei se cumpriu nele, mas nós precisamos observar os princípios da lei, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, num certo sentido não para ser salvo, mas porque a gente já é salvo. Então ele continua falando uma série de ensinamentos, e é interessante o que vem depois, que ele diz assim no verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será sujeito a julgamento, eu porém vos digo. Então alguns acreditam aqui que Jesus está derrubando tudo aquilo que foi dito na lei e agora ele está trazendo uma nova lei. Na verdade, o que Jesus está refutando aqui não é a lei, não é o mandamento, mas é a interpretação. Então, o que identifica que é uma interpretação? Ele diz, ouviste o que foi dito. Né? Então, quando ele diz ouvir o que foi dito, ele está falando a interpretação que os antigos deram à lei. Porque Jesus, em Mateus capítulo 4, no verso 4, ele diz assim, quando ele foi tentado por Satanás, ele diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Né? Então, ouviste o que foi dito, a expressão ouviste o que foi dito e a expressão está escrito é bem diferente. Então, quando Jesus fala ouvir, está escrito, então ele está referindo-se ao texto escrito, o texto lá mesmo. Então, quando ele fala ouviste o que foi dito, ele está se referindo a interpretação. Então Jesus vai continuar falando e ele vai derrubar todas essas interpretações erradas da lei e vai trazer na realidade a interpretação correta da lei. Então ele dizendo, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então, Jesus vai dar uma interpretação, que essa interpretação vai ser, em grande momento, mais pesado do que a própria interpretação que muitos, os antigos, estavam dando. No fim, Jesus deixa claro que, de certa forma, é impossível para o homem cumprir a lei ao pé da letra, né? Então, por isso que ele se apresenta como mediador de uma nova aliança e é através dele que nós somos salvos. Mas como salvos precisamos manifestar essa justiça que recebemos de Deus na nossa vida. Então por isso que aqui ele vai falar sobre toda a conduta do cristão que agora é salvo em Jesus Cristo. Nós somos sal e luz do mundo. Ok, então ficou claro como esse texto ele está dentro desse contexto. Então voltando aqui, o verso de número 3, ele diz porta estreita. Então essa porta estreita é esse ensinamento muito rigoroso de Jesus em relação à porta larga, que é o ensinamento dos falsos profetas que nós vamos ver aqui. Então ele diz, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Quem é o caminho, né? O caminho aqui embaixo do verso 14 ele diz, e a porta estreita, mais uma vez, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que entram por ela. Então a porta larga ele tem o seu caminho. Há duas analogias, a porta e o caminho. O caminho aqui é Jesus, né? João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta também é ele. Jesus se identifica como a porta das ovelhas. Então isso aqui fala do formato. A porta larga, a pessoa entra de qualquer jeito, né? A porta estreita, num primeiro momento, a pessoa tem que, no mínimo, ter o formato da porta. Então ela tem que se adequar a um sistema, ele tem que entrar dentro do sistema. Na porta larga a pessoa entra de qualquer jeito e segue o caminho de qualquer jeito. No caminho estreito não. Então fala do ensinamento de Jesus, ele é a porta, ele é o caminho. Para que eu seja levado aqui à vida, né, que leva à vida, eu tenho que entrar no ensinamento de Jesus. Na realidade não são as minhas ações que me salvam, mas é o entrar nesse caminho, o trilhar esse caminho. Dentro desse caminho, muitas das vezes eu posso tropeçar, errar, mas o importante é que eu trilhe esse caminho, porque o que me salva não é muito, no primeiro sentido, o que eu faço nesse caminho, não é o não tropeçar dentro desse caminho, mas é trilhar o caminho da fé. Então, a porta larga é os ensinamentos dos falsos profetas, nós vamos até agora falar. Aí ele diz o seguinte, acautelai-vos porém dos falsos profetas, né?
que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Então, mais uma vez aqui, lembrando da questão do interior. O foco desse ensinamento de Jesus e o foco da nova aliança é mudar o interior do homem. Como nós falamos na primeira aula, fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, amor, gozo, tal, etc., com as suas características. Esse fruto é responsabilidade do Espírito. A nossa responsabilidade é trilhar o caminho. A nossa responsabilidade é comungar com Deus, estar em comunhão com o Senhor, para que Ele manifeste esse fruto na nossa vida. Então, os falsos profetas, né? Esses falsos profetas são os pregadores da porta larga. Esses falsos profetas, eles, como diz, ele vem vestido de ovelhas, né? A vestimenta fala do exterior. O falso profeta trabalha com o exterior, mas Jesus diz, mas o interior são lobos devoradores. Então o profeta ele trabalha com o interior e Deus na realidade trabalha com o exterior e Deus trabalha com o interior. O falso profeta ele vai buscar trabalhar a vida exterior das pessoas. O verdadeiro profeta vai trabalhar com a vida interior. A preocupação está com o novo nascimento, a formação do homem interior. Então ele diz aqui, são lobos devoradores. Qual que é a função do lobo, né? E no Antigo Testamento, nessa época, no Novo Testamento, nessa época em que Jesus está falando, o maior perigo, né, para as ovelhas, o maior vilão eram os lobos. Porque o lobo entrava sorrateiramente, sem ninguém ver. E qual que é a função do lobo? Devorar. Então, o falso profeta é uma espécie de lobo. O lobo quer satisfazer a necessidade dele, quer se alimentar. Então, é o falso profeta. O falso profeta, ele se intromete, ele entra no meio do aprisco para satisfazer as suas necessidades. E para satisfazer as suas necessidades, ele que engana as ovelhas com um ensinamento frouxo, um ensinamento sem regra, um ensinamento sem renúncia, um ensinamento onde a pessoa entra, né, a porta larga, já é que a pessoa entra de qualquer jeito. E o caminho, né, que é o caminho largo também, a pessoa fica de qualquer maneira, entra de qualquer jeito e fica de qualquer maneira, para que no fim ele possa fazer, devorar essa pessoa. Então a porta estreita é o ensinamento que acabamos de dizer que está no capítulo 5, capítulo 6 e conclui-se agora em Mateus 7, 20. E os falsos profetas são aqueles que pregam a porta larga. Por seus frutos os conhecereis. Então o meio de você conhecer os falsos profetas é o fruto. O falso profeta, mas também o profeta verdadeiro, que é o profeta que ele prega a porta estreita. É interessante você notar que esse falso profeta aqui não se refere a alguém que não é cristão, porque se você for ver no Antigo Testamento, quem eram os falsos profetas? Os falsos profetas não eram profetas de fora de Israel. Os falsos profetas eram tão somente aqueles que profetizavam o que Deus não mandou. Então você vai ver alguns casos lá, quando o rei ia para a batalha, veio um profeta e diz, vai porque o Senhor vai ser contigo. A questão de Micaías lá, da história de Micaías, veio um profeta e diz, vai porque o Senhor é contigo. Micaías diz, não, você vai morrer. Então, o falso profeta não é aquele que prega heresia, é o profeta que fala aquilo que Deus não mandou dizer. Então, esses falsos profetas é aquele que fala aquilo que Deus não mandou dizer. Ele está dentro da fé, ele está dentro do contexto religioso propriamente dito, mas fala aquilo que Deus mandou dizer. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinhos e figos dos abrolhos? O comentarista vai desenvolver mais aqui, mas como eu falei, nós estamos fazendo uma análise agora da leitura bíblica em classe para depois entrar na sugestão de interpretação que o comentarista dá. Frutos, então. O fruto, o que vem a ser o fruto? É um estilo de vida, caráter, ensinamentos, influência. Então, reinterpretando, por seu estilo de vida os conhecereis, por seu caráter os conhecereis, por seu caráter os conhecereis, por seus ensinamentos os conhecereis, ensinamentos, por sua influência os conhecereis, porque é o que o profeta fazia no Antigo Testamento com seus ensinamentos, influenciava a conduta e o comportamento das pessoas. Então, por seus frutos colhem-se uvas
dos espinheiros e figos dos abrolhos, então